Muito bom. Muito giro. Epá, eu ontem estava. Melhor por a gravar. Isto realmente só viste. Pá. Olha. O senhor José Quintela Epá. já Para já é essa. fala português. Quem é que disse milhões? Foi ele. Assim vamos ter de falar de outra maneira. 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 Olá, este é o podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira, com Miguel Góis. José Diogo Quintela. E Ricardo Araújo Pereira. Deixa-me só. Posso só fazer um ponto prévio? Isso é Pois outro já, tom. eu gostei muito. Estás a experimentar tons. Era. É que eu no outro dia cometi um erro muito grave. Um erro ou só uma no outro imprecisão? dia? Desculpe, foi erro, isto é erro. Fui ouvir este podcast e o Sr. Martins, antes do genérico, põe. Eu nunca ouvi, atenção. Pois, ele põe uma pena. coisas que nós dizemos aqui Sim. antes da gravação começar. Mas nunca se percebem bem. Não se percebem bem. Há uma coisa que se percebe. Que nós somos 3 galinhas parvas. É a impressão, sério? que, É a ideia que- impressão que tu tens depois de ouvir aquilo é: estão aqui 3 galinhas parvas. Pois. Muito injusto. É porque é só um cacarejar. É nós a rirmos. Gargalhadinhas. Mas- Não sei, é para as pessoas acharem que nós nos divertimos. Exatamente, e que são amigos. Mas, exato. mas ele põe as coisas que estão no meio das coisas inteligentes que nós dizemos antes e depois, é isso? Só põe essas. Sim. Espera aí, eu vi Anda a o trabalhar. episódio todo. Não, parei aí. Sabes o que é que eu faço? Eu ponho o podcast, estes dois primeiros 10 segundos, depois avanço até ao fim, só para contabilizar uma audição para os possível. rankings. Sim, senhor. Mas com que objetivo? Estás a trabalhar para ser mais uma mais pessoa. uma. Sim, Mais que é para, uma. Vai fazer aquela diferença. vai fazer, que é para nós sermos os melhores. Conquistarmos mais- o mundo, é isso? Sim. Isso é ótimo. Sim. Isso é ótimo. É uma coisa. E depois Que é pena não teres redes sociais para pôr lá. Cá estamos nós. Se calhar devia Criar criar para um isso. Instagram só para dizer obrigado, público português. Eu gostava, sabe o que é que eu gostava? Era de pôr, portanto, isto sai quê? Quarta-feira, tipo às 6 da manhã. E por isso às 8h15, que a Joana Marques ainda não saiu com o seu episódio, estamos nós à frente, fotografávamos nessa altura Exato, e dizemos, mandávamos para a Joana, chupa! chupa! Era Pá, e giro. depois punhamos no Instagram coisas falsas que nos tinham acontecido. O género. Hoje de manhã, por causa do podcast, fui abordado na rua por 7 mulheres a sair de uma aula de yoga e quiseram todas levar-me para a cama só por causa Do podcast. do podcast. É boa ideia. Tens de juntar uma localidade, funciona bem. Sérgio, 50 sim, mulheres sim. em Campo de Ourique. Campo de Ourique. Eu não saio de Campo de Ourique. Mas eu reparo que interrompemos o Miguel. Peço desculpa. Não parece, mas o tema de hoje é crise dos mísseis de Cuba. Bom. Tive muito a propósito. Este spot devia começar com uma promessa do outro mundo. Não vai acontecer. Porque o casino online Bacana Play não precisa de exagerar. Já é bacana. Isto é o que acontece quando carregas no play. E amanhã é outro dia. Bacana Play. Dá um play na vida. Mas antes, deixem-me só dizer uma coisa. Sou só eu ou esta mania que os jornalistas têm de dar nomes às tempestades? É estúpido. Isto é jornalístico. Isto é começa, estúpido, mas isto não é começa no jornalismo. Mas eu penso que os jornalistas, quando dizem, por exemplo, fartaram-se de dizer em reportagens, depois da Cristine, é que nem sequer dizem tempestade, assumem logo. Sim, depois da Cristine vem a Marta. Sim. Portanto, quem dá os nomes é o Comitê da Organização Mundial da Meteorologia. Pronto, dá os nomes, eles têm critérios, não podem pôr, por exemplo, não sei se vocês sabem, eles não podem pôr nomes que tenham a letra Q, U, X, Y e Z, porque complica, já acham que complica, mas pronto. E depois tem uma coisa muito engraçada que eu não sabia, que é, há nomes de tempestades que já foram retirados.
como fazem os clubes de futebol. A sério, epá, foi tão bom. Foi tão bom. A camisola 10 saiu. Catarina, por exemplo, a Catarina já não há. Já não há. se pode Catarina. usar. Foi tão boa. Mas espera, mas Catarina foi só nos Estados Unidos. Isso não interessa. Portanto, elas andam pelo mundo, têm nomes. que- Quando, faz sentido. quando fazem um bom trabalho, Sim. retiram Quando o se fala em nome. Catarina, tu E sabes alguma- que é aquela. Sabes que é aquela? E alguma... Já retiraram 99 nomes, atenção. Qualquer dia é só nomes parvos. Porque os bons nomes bons já já estão, acabaram. já estão, não é? sim. Mas, Miguel, E diz é uma só coisa. tipo- Uma vez ouvi dizer, não sei se isso é verdade, que há critérios, por exemplo, que fazem com que o nome seja feminino ou masculino. De antes eram só femininos, certo? Não sei. sei. Eles agora eu alternam, não é? acho que eles mudaram porque Epá, não sei, eles houve alternam. acusações de misoginia. Em 1990 e pouco, houve aquele furacão Andrew que... Certo, mas houve uma mudança. Ou seja, eu acho que eram só, a partir de certa altura, eram só nomes de mulheres. Mas Eu que o acho não me mas- governo, pá. isto começou com um meteorologista australiano que começou a dar nomes de políticos com que embirrava às tempestades. Isso pegou, as pessoas acharam piada e tal. Foi assim que começou, acho eu. Mas vocês sabem, pá, nos filmes, quando uma personagem se barrica dentro de uma casa com reféns e chega o negociador, e a primeira técnica dele é o quê? É saber o dizer nome o da nome, pessoa sim, para sim. poder estabelecer uma relação Sim. pessoal. Eu acho que é esse o plano. É saber o nome da tempestade para depois ela ficar mais calma. Estabelecer uma relação pessoal com ela. Tipo, podemos dizer Cristine, vá lá, deixa lá as pessoas sair de casa. Como naqueles mesmos sim. crimes. Filmes olha. Será que resulta? Eu Não, julgo deve. que não. Pá, talvez Julgo que Na não. Cristina não. Mas, Cristina não tu tens resultou razão numa coisa, claramente. os jornalistas ficam muito entusiasmados com Com estes nomes? Sim, sim, sim. citar os nomes. Sabes Porque que agora depois dão nomes à depressão. Que não é bem uma tempestade. Já não é tempestade, Já não é sim, tempestade. Portanto, neste momento é tudo. eu, se eu mandasse, era mesmo tudo. Tudo. Era tudo, era esta chuva Vítor, está abatida Sim, sim. a vento Fernanda. Mas acho que amanhã vai estar céu limpo Nelson. Exato. Fechei essa janela que está a provocar uma corrente de ar Rodrigo. Exatamente. É isso mesmo. Qualquer fenómeno meteorológico Qualquer um. levaria um nome. Sim, devia ser assim. Esta brisa Luísa é agradável agora ao fim da tarde. Mas vocês, por exemplo, vocês lembram quando nós éramos miúdos, havia invernos muito chuvosos. Tive uma semana a chover, depois parou durante 2 dias, depois voltou a chover. Era um inverno rigoroso. Mas agora não, agora é um comboio. É Chama-se comboio de tempestades, sim. Elas vêm num comboio, como aquele anúncio do Pai Natal, que vinha o coelhinho de chocolate e vinha também o palhaço. E portanto, elas vêm em comboio e parece que estamos não é um inverno rigoroso, é uma sequência de ataques. Mas acho que este é mais. Sim, isto é mais do que um inverno. Não, pá, é um inverno rigoroso. Acho que isto é só um inverno rigoroso. Pá, acho que sim. Só que comboio. antigamente não havia nomes nas tempestades. Mas não havia. E o Miguel tem razão, eles estão a gastar os nomes. Vai ser como as matrículas, sabes? Vai ter que pôr as letras no meio e depois e se calhar vai ser, gasta os nomes próprios e depois tens que ir para a Tempestade de Martins, Exato. Azevedo, coisas Sim. assim, já com apelidos. E se calhar depois há uma altura que é com objetos ou animais. Mas, claro, por Certo. exemplo, os cães. No fundo é Eu como isto é um adorava- stop. Eu adorava quando os cães tinham nomes de cães. Não é sim. como agora os cães têm nomes de pessoas. Pois é. Pessoas têm. Não tem a mesma graça. O A graça meu- está em escolher um nome que não seja de pessoa. O meu cão tinha. O teu cão chamava-se Rui. Chamava-se Rui. Isso não tem graça. Rui. Tem alguma. O meu cão chamava-se Banzé. Não há nenhuma pessoa chamada Banzé. Talvez em África. Será? Pode ser. Eu pode nunca ser. conheci ninguém em África Pá, chamado Banzé. Pode ser um apelido. Vamos imediatamente. Na Guiné, será? Será? Sim, se calhar vamos ver. Epá, Quando Banzé. acabar isto, vamos ver ao Google. Olha, o Sr. Martins já está Já está, nisso. já está. É pá, eu estou disposto a apostar. Agora Senhor- aposta-se em tudo, não é? O Sr. Filipe Banzé. Vamos ver. O Filipe Banzé. Mas achas que é um apelido? Pois não era apelido? Tu achavas que era apelido, Zé? Acho que era primeiro nome. Banzé. Banzé. Não pode ser. Banzé Fernandes. Banzé Fernando. Pode ser o primeiro. Sim. Mas por exemplo, Alemanha, República Democrática do Congo e Estados Unidos da América. Está aqui no familysearch.org. no Congo há Banzés. Mas é um apelido chamado. É um apelido Banzé. Banzé.
Sim, O sim. apelido Banzé. História da família Vês? Banzé. Então, Parabéns, o teu cão, parabéns. o teu- O meu cão, afinal, teu tinha nome cão- preciso. Estou com em honra de um senhor de Brazzaville. 760 mil resultados do sobrenome Banzé. Imensos. Imensos Uma família, banzés. há mais banzés que Silvas. Mas olha, sabes que, pá, antigamente eu estive a ver isto a propósito desta tempestade. As tempestades eram o ano. Houve aquela grande tempestade, houve grandes cheias de 67. Houve uma tempestade em 1941, que acho que foi muito grande aqui em Lisboa. O meu pai lembra-se dessa, lembra-se que ele não era vivo, mas lembra-se de falarem na família que ele disse: pois foi no dia em que nasceu a tua tia Fátima que caiu a chaminé. Não sei se foi que chaminé lá de casa, se foi de lá lá do OPI, e falava-se nisso. Portanto, havia grandes tempestades. Só que agora, com isto aqui do nome, pode ajudar a fazer esse efeito do negociador, para estabelecer uma relação, mas ao mesmo tempo é uma antropomorfização de um fenómeno e, pá, e parece que assusta mais, porque vem aí uma pessoa para te fazer mal. Sim, sim. Não concordas com isso? Não achas muito interessante? Estava a pensar noutra coisa. Tu não concordas com outra coisa, então, com aquilo que estavas a pensar. Muito bem. Mas, por exemplo, não, realmente em termos jornalísticos não é tão interessante. E agora aqui temos aqui Sim, pá. A no Marta inverno. e a Marta e a Catherine. É que foram imensas. Portanto, primeiro veio o Harry, depois a Ingrid, depois o Joseph, o Leonardo, depois a Christine, depois o Leonardo, depois a Marta. Claro, capa antes do L. Burro. E agora já vamos no N e não vem mais nada. O que é que... Pois, agora será a Nádia? Não, já houve um N. Já houve um N. Não é o... Depois da Marta já Eu houve acho que alguma já coisa. houve N. Ah, é? Sim. Martins, já houve um O. Já houve um Parece- O parece-me este que ano? sim, parece-me que Este sim. ano? Parece-me sim, mas... Matéria que necessita de fact-checking. Bom, vamos avançar. Olha, eu por falar em intempérie, sabem que eu fui à neve. Fui fazer umas férias de... Contra o meu ski. conselho. É verdade. Diga-se. Contra o teu conselho não é um mau conselho, atenção, não é um mau conselho. Mas eu quer dizer, diz. há famílias em que é obrigatório, não é? Há famílias em que é obrigatório, mas não é a minha. Na sério, não? Não é a minha. Porra. Eu fui à neve há 20 e tal anos. Tinha ido fazer ski algumas vezes, mas não conta, porque um gajo é miúdo, aquilo é um programa engraçado. O gajo vai com 5 amigos no carro, vai dormir num sítio porcaria, e depois o ski, alguém dá-te umas luzes, metes isto nos pés e agora tens cuidado, viras assim, depois um gajo vai pela montanha abaixo e ninguém se magoa porque é jovem. Mas agora, na idade adulta é diferente. E de facto, há uma... Parece que haver uma certa obrigatoriedade na classe média portuguesa, de classe média e classe média alta, de começarem a fazer férias na neve. Vai a família toda, nesta altura do ano. E no fundo, o que é que aquilo é? Aquilo é deslocar-se até pequenas vilas serranas e pagar umas fortunas para, durante uma semana, viver o dia-a-dia de um membro do proletariado alpino. Porque começas por ter que vais e combinas e alugaste uma casa, mas estás a partilhar uma casa, sais da tua e vais partilhar uma casa com mais 4 famílias. Depois é acordar de madrugada. Acordas mais cedo do que... Eu acordo mais cedo do que acordar de manhã para levar os meus filhos à escola. Depois, vestir um fato de macaco impermeável e umas botas de trabalho, que muito desconfortáveis. As botas do ski. É tudo chato, pá. Parece que já fizeste. Não, fomos à neve. Não te lembras quando a gente foi gravar sketch à Sim, neve? pá, mas aí foi a não- única vez que eu fui à neve. Pois, mas não usámos as botas Também de ski, eu. que são é uma espécie de bota, como se tivesse partido as Não pernas. usámos, e parece que estás sempre numa posição de fazer cocó na mata. Sim, mas porque espera aí. aquilo obriga-te. Mas nós não montámos nos skis, não. Sim, a certa altura montámos nos skis e pois é, aquilo pá, já não me obriga-te lembro a estar também. na posição de cocó na mata. Sim, epá, parece que os pés partidos e estás com gesso. Pá, muito desconfortável. Depois 20 kg de equipamento, tens que andar com os skis e com os batons e depois bates com aquilo em todo o lado. Depois, e sais de casa com um tempo que em Portugal é considerado alerta vermelho. Eu apanhei nevar do princípio ao fim. E vamos lá ver, eu não quero ser o chato que diz o rei vai nu, mas é preciso dizer que o rei vai nu e que aquilo é intempérie. É intempérie. É sair, isto é o equivalente a ir daqui para a Flórida, mas na altura dos furacões.
dizer, porque é muito bonito, fica Exato. bem nas fotografias e tal. E é perigosíssimo, pá. Epá, O Schumacher andou a 300 a hora a vida toda. Uma vez foi à neve, nunca mais apareceu. Acabou. Ficou de frente contra uma rocha. Sim. Vamos lá, não me aconteceu porque eu nem sequer me dou do aso a andar aquelas velocidades. Mas depois, aquilo a seguir, tu estás equipado, vais subir a montanha e então é apanhar um transporte público, pá, apinhado. Não entras no primeiro, não entras no segundo, só entras para aí no quinto, que é uns teleféricos, sim. Sobes a ladeira, enfias os pés naquelas tábuas e depois desces desequilibradamente a ladeira. Não por esqueceste alguma coisa lá em baixo, porque é isso que é suposto fazer. Portanto, depois, novamente, teleférico, novamente lá para cima, Fila, novamente, uma fila enorme. Depois, para a o partir daí, o primeiro teleférico é mais chato, depois há uns que é só umas cadeirinhas, é menos, mas fila a mesma. E tudo a empurrar-se para passar, e depois é difícil porque estás com os skis postos, depois desces novamente a ladeira. E isto é como, imagina que uma pessoa vem do norte da Europa para Portugal, instala-se na ajuda num apartamentozinho, está a pagar bom dinheiro, acorda de manhã muito cedo, veste um fato de treino, apanha um autocarro, sobe até Campo de Ourique, depois vai a correr até Alcântara, depois apanha outro autocarro, vem até Campo de Ourique, depois desce outra vez até Alcântara e no fundo está a replicar o que era o percurso de um agarrado nos anos 90. Que era Campo de Ourique, pedir ou roubar, descer até ao Casal Ventoso, Adquirir. voltar, diz, Para adquirir. Adquirir. exatamente, E depois voltar. e depois voltar. E portanto, e no fim do dia de neve, vai tudo para umas tascas, beber schnapps, até ficar assim tocado e voltar para Que casa. é a melhor parte do dia. É a melhor parte do dia, mas lá está. Isto Mas que podias beber em tua casa. exatamente. Pois. Mas isto é o... Vocês isto já- é o Vocês já sabem. é a vida de um operário. Vocês já sabem a minha opinião sobre viajar e sobre ir de férias. Tenho uma ideia, sim. E pá, eu estou muito curioso em relação às férias das pessoas. Pergunto sempre: foste para onde? Onde é que ficaste? O que é que comeste? Pá, e é sempre igual. Foram para um país pior, para uma casa pior que a deles e comer pior. Mas olha, é por sempre acaso, tudo pior do que a vida das pessoas. comia-se normal. bem, mas lá em França come-se bem. Come-se bem. O que é que comeste? Raclettes. Raclettes. É tudo à base de queijo. Parecido com os chicletes. Não, é um queijo derretido. Ah, já sei. Mas ouve lá, isto é tudo para giro uma relaxar. vez. Isto é tudo para relaxar. Foi giro, os meus relaxar, filhos divertiram-se, se calhar vou fazer. Eu tinha mais, eu ia pensando em mais notas para tirar, só que era muito chato. Cada vez que eu tirava o telemóvel, tinha que tirar a mão lá dentro da luva para teclar. Os meus dedos começavam a ficar numa cor muito esquisita. Claro. Eu tinha logo que Por os a pôr. lua outra vez. Mas vocês já viram uma coisa que é o ski é outra das atividades que os ricos se recusavam a fazer quando eram atividades que eram necessárias ao sustento, não é? É como as pessoas se locomovem naqueles sítios. E só a partir do momento em que deixa de ser necessário fazer esse trabalho é que passa a ser uma coisa que é prestigiante. Isto é como os barcos e o andar a cavalo. Quando era o barco era mesmo uma coisa que era preciso para viajar e arranjava os gajos para remarem. A partir do momento em que isso já é necessário, agora é giro. Exatamente. É giro fazer. Passa a ser giro. Eu acho que o ski é um bocadinho isso. Mas olha, foi muito divertido. Não me magoei, porque fui mariquinhas. Boa. Deu para... Atenção, isso é um segredo para triunfar claramente. E na vida. vou lá. Não, e deu para ir filmar o meu filho a espetar-se contra um monte de neve. Giro. Portanto, vai muito giro. Isso E é vai, ótimo. e vai servir para Para o futuro, para... Sim. Porque a ideia que uma pessoa tem do ski, pelo menos eu tinha, é a ideia que é dada ou pelos Jogos Olímpicos, quando uma pessoa vê que são profissionais a descer e descem rápido e bem. Ou os filmes do James Bond. Eles sabem sempre fazer muito bem ski. Muitas vezes quando eles têm que perseguir alguém, Sim, toda a gente esquia muito toda bem. a gente esquia muito bem, mas não é o que se passa quando só foste uma vez na vida, vai aquilo, é muito... Filmar os nossos filhos a fazer coisas e fotografar a fazer coisas que são parvas e depois poder
pela vida fora. Sim. É das grandes vantagens do telemóvel. Sim, porque antigamente é tinhas ficar com um grande poder sobre eles Sim, para fica- sempre. É que é fácil de fotografar porque está ali no bolso Sim. e é fácil de reenviar. Olha, lembras-te disto? Por exemplo, eu tinha, na altura em que eu jogava muito à bola, ficava muitas vezes com as unhas dos pés grandes, ficavam pretas, não é? E caíam por causa dos pontapés e de pisões e não sei o quê, invariavelmente unhas pretas e caíam. E eu, por exemplo, o que eu fazia era a unha cai e eu depois, esperava que as miúdas estivessem a dormir, punha a minha unha por exemplo, assim, na almofada mesmo ao pé da cara ou na mão, na palma da mão, a dormir, fotografava. E depois no dia seguinte enviava, olha, tu com a minha unha. E tenho aqui. Mas lavavas a unha? Lavava a unha. Para não ter aquele cheiro, para ela não acordar. Lavava a unha. Havia todo um procedimento em que eu fotografava a unha quando ainda não tinha caído, mas estava quase, e deitava aquela aguadilha porca. Mas a partir do momento em que se lava a unha, aquilo perde um bocado o interesse, ou não? Não, porque depois pode, por exemplo, uma vez fiz ao Miguel, lembras-te que eu cheguei lá ao pátio das produções fictícias e disse: sabes que eu uma vez no JTL entrevistei o professor Galopim de Carvalho e foi muito giro. Já me lembro. E ele ofereceu-me, não vais acreditar nisto, uma escama de dinossauro, pá, uma coisa incrível. Queres ver? E o Miguel disse sim, e eu pus-lhe na mão uma unha do pé. E foi assim. E eu, sim, durante algum tempo ele esteve com a minha unha do pé na mão. Coisa gira. Honra-me seja feita se tu me dissesse agarra lá na minha unha do pé, eu agarrava. Não era por isso que eu não. E aquela vez que. E estás a ver, para isso tem que estar lavada, que é para. Sim, se está com aquele sangue pisado. Aquela vez em que o Miguel estava a comer bacalhau à Brás e eu na altura tinha um bocadinho mais de fome, vi ali um resto de bacalhau à Brás. Não, porque atenção, portanto, o Miguel estava a comer bacalhau à Brás, mastigou um bocado de bacalhau à Brás e verificou que tinha lá uma espinha. Deitou fora outra vez para a beira do prato. Só que é bacalhau à Brás, é uma amálgama uma pasta. E o Zé Diogo chegou e disse: deixa cá provar, deixa provar. E eu muito caladinho. Há aqui um resto de bacalhau à Brás. Mas eu sinto que ele, desde esse episódio, mudou a sua maneira de viver. Porque a comida cai, ele apanha do chão, põe na boca. Eu acho que começou tudo aí nesse dia. Não, já comi, muito Ou bem. seja, se eu já comi comida que teve na boca do Miguel, a partir de agora. Eu como tudo. Mas olha, tinha só uma coisa a dizer, porque isto Então vá, só uma. Do ski, não, eu tenho duas. Só mais então uma. Vá, mais duas. Mais duas. Mas é porque eu sempre pensei, eu passo muito tempo na Ericeira, e sempre achei estranhíssimo as pessoas do norte da Europa que vêm para cá para ter aulas de surf. É mais ou menos a mesma coisa que o ski, sendo que eu tive aulas lá no ski e eles ensinam-te mesmo a fazer ski. A maior parte das aulas de surf aqui, principalmente porque se o mar não está bom, não está de feição, não há ondas, uma aula de uma hora, eles passam 40 minutos a fazer como é que chama? Aquecimento de tornozelos e de sério? E a fingir e alongamentos e a porem-se em pé na prancha, mas na areia. Sim, na areia. Pá, depois, passado esse tempo, vão para o espumaço, e então os instrutores empurram-nos, ou eles apanham carreirinhas, e depois chega ao fim, paga. Pumba. Mas ninguém sai dali a saber fazer ski. Uma importante denúncia. Não é uma denúncia, que eu surf. Mas no ski aprende-se. Por exemplo, eu neste momento acho que já sei fazer ski nas pistas fáceis. Olha. Não, bom não. Não, falta a segunda. Ele disse tinha uma segunda coisa. Vocês viram os Jogos Olímpicos de Inverno? Está a dar agora, não é? Viram aquele caso de doping no salto. No salto. Aquilo é um salto de quê? Salto de comprimento? Salto de ski? É um salto de ski. Vamos chamar salto de ski. Pronto, salto à balda. Muito resumidamente, eles têm os fatos que eles usam são regulamentados. Eles são muito justinhos porque não pode ter pano extra, senão aquilo serve de vela. Exato. E ajuda-os a planar. E então, uns chicos espertos
acharam que a melhor coisa a fazer é, mais ou menos uma semana antes, ou uns dias antes de tomarem as medidas, injetavam ácido, como é que chama aquilo? Hialurónico, sim. Ácido irónico. Injetavam um aileron. Parece que é um ácido, mas depois não é. No ácido irónico. pênis, e aquilo faz inchar o pênis, e então ficam com um ganda estojo. O fato fica maior. Depois aquilo volta ao tamanho normal quando, no dia da prova, e o fato já está. E eles têm assim uma masinha no meio das pernas, e aquilo Uma asa extra. e fá-los planar mais um bocadinho. As coisas que se inventam para fazer batutice. Muitos. Agora, vocês estavam dispostos a injeções no pênis para... Estou a perceber. Não. Não se mexe aqui. Não mexe. Última coisa sobre os Jogos Olímpicos. Tu disseste duas, isto é três. Não, porque esta aconteceu ontem. Não é o teu podcast, Zé Diogo. A final do hóquei no gelo. Os Estados Unidos e o Canadá. Houve algo, não houve? Há um lance, não sei se é de propósito, deve ser porque já não fazem nada sem querer. Um canadiano acerta com o stick na boca do americano e parte-lhe imediatamente dois dentes. Dois dentes e tal. Sim, todo contente a sorrir, não é? A sorrir porquê? Porque o gajo continua em campo, nem lhe passou pela cabeça sair, se calhar veio cá limpar só um bocadinho, e depois no prolongamento foi o gajo que marcou o golo da vitória. E estava todo contente. E agora imagina isto no futebol. Rebolava no chão. Com dois dentes. Dois dentes. Sim. Impressionante, são muito rijos. Mas por falar em doping, vocês, não sei se vocês gostam de xadrez, eu não gosto de xadrez. Não me interessa de xadrez. Eu gosto de xadrez e gostava de saber jogar xadrez. Também eu, tentei interessar-me. Mas ali, aqui há uns anos, em setembro de 2022, de repente, comecei-me a interessar. Porquê? Porque houve um jogo entre o campeão Magnus Carlsen e um jovem de 19 anos americano, Hans Niemann. E Magnus Carlsen vinha de 53 jogos invictos, começa a jogar, ou seja, fica com as peças brancas, que é uma grande vantagem no xadrez, e perde o jogo. E acha aquilo muito estranho e lança acusações de batota para o seu adversário. Começa tudo a discutir se houve batota, de que forma é que terá havido batota, e gera-se na internet um consenso, que é que Hans Niemann teria usado um dildo vibratório com mensagens do seu treinador sobre as jogadas. Portanto, ele tinha isso enfiado no rabo. Tinha enfiado no rabo. Mas treinador que tem acesso a um computador e está com inteligência artificial para saber o que fazer, portanto, ou seja, o Magnus Carlsen deixa no ar que havia ali jogadas que não eram normais, e portanto gerou-se este consenso na internet. E até há um vídeo, portanto, o Niemann vai ao programa do Piers Morgan e o Piers Morgan pergunta-lhe mesmo, faz esta pergunta: você tinha alguma coisa enfiada no rabo? Sim. Diz mesmo, faz a mesma pergunta. But again, to be clear, on the specific allegation, have you ever used anal beads while playing chess? Not a question I ever thought I'd ask a guest, to be honest, but... Well, your curiosity is a bit concerning, Maybe you're personally interested, but I can tell you no. Okay, categoric no. Mas, portanto, esse dildo era... Como é que ele, por exemplo, D5 era Morse? Pois, é à base de um código, não é? Não sei. É à base de um código. O Piers Morgan não perguntou. E neste momento está a usar. Está a responder tão bem. Sim. Tem um dildo. Eu acho que eu se esse tipo de doping eu não sei, porque no desporto normalmente o que se valoriza é a coordenação mão-olho, mas a coordenação mão-cu, o cu dar uma indicação à mão e a mão ir. Isso é uma coisa, requer uma habilidade, uma sensibilidade. Achas que devia ser, como é que se diz, premiado? Exatamente. Então, mas o homem está ali concentrado e de repente sente. Na realidade aquilo é um handicap. Ele está com uma coisa, ganhou com uma coisa no cu. E podia ser como na Fórmula 1. Na Fórmula 1 ganha, não é quem é o melhor condutor, é quem tem o melhor carro. E aqui podia ganhar quem tinha o melhor dildo. Dildo mais completo. Que avaria menos. E podia-se fazer uma pausa para os jogadores substituírem as pilhas do dildo, e vinha a equipa de engenheiros ver se estava tudo bem com o dildo e se estava pronto para a segunda parte. Toalhete. Sim.
Podia ser muito mais interessante. Esta polémica desvaneceu-se e agora já não me interessa. Mas ele confessou. Não, ele confessou ter feito batota em jogos online. Sim. Anteriores. Eu estou a ler um livro, portanto eu não posso dizer como é que acaba, pois estou na metade ainda, que é o... não podes, não. As memórias não queres. As memórias de um tipo que é um dos fundadores do chess.com. Exato. Que é uma aplicação, Sim. coisa de jogos, de xadrez, e em que ele estava no meio dessa polémica porque ele era o responsável pelo departamento de xadrez lá do chess.com. E nesse dia liga-lhe o pai do Magnus a perguntar: ouve lá, vocês têm um algoritmo que identifica batota? Ele, sim, temos. Ele, pois, Dark Squares, é isso mesmo, Danny Range. Muito Pois bem. Vê lá aí, Martins, eu estou a ver a autobiografia do gajo do Candy Crush. Eu não quis dizer nada, mas não é bizarro ele dizer. Eu estou a ler as memórias do gajo do chess. Não, porque é um tipo que tem uma história interessante. O gajo viveu interessantíssimo. O gajo viveu num culto, numa seita, e ele é bom em xadrez porque tem talento para o xadrez. Mas o guru do culto, quando descobriu que o gajo tinha talento para o xadrez, pegou no gajo e contratou-lhe um professor, tirou-o da escola e fez do gajo um grande jogador. Tirar da escola é um passo fundamental para ter sucesso. Mas então eles têm um algoritmo que identifica quando eles fazem batota no online. Então sempre a pôr gajos fora. E esse foi identificado. Já tinha sido castigado pelo chess.com. E foi suspenso. Chegou a ser Mas suspenso aí pelo chess.com vários meses. Sim, eu acho que ele aí não precisava de meter só se fosse por gostar mesmo. Não precisava de nada no rabo. Sim, online casa, também podia pôr na mesma. Está em casa. Já era hábito. Mas o que é mais estranho é que até no Carnaval do Rio há doping. Como assim? Exatamente. Também há doping no Carnaval do Rio. Para ganhar o quê? Portanto, esta senhora que participou aquilo tem nome de escolas ou não? Também é a escola de samba, não é? Exato. Esta senhora participou, ela chama-se Ravenna Honey e participou na escola Estácio de Sá. O que é que ela fez para aquilo correr mesmo bem? Enfiou uma coisa no rabo. Não. Agora rabo acabou, não é? Ok? Vamos prosseguir. Faz bem para ele sossegar. A ver se ele sossega. Acabou-se agora, não se vai falar mais de ter coisas no rabo. Eu não devia ter falado em rabo. Então esta senhora, o que é que fez para o Carnaval correr mesmo bem? Para aquela performance ela correr mesmo bem? Fraturou 4 costelas. Fraturou 4 costelas, porque ela queria perder 20 centímetros de cintura. Porra. Bom, ela depois veio dizer que não ficou contente, porque como tirou só 4 costelas, perdeu só 10 centímetros de cintura. E já anunciou que para o ano vai tirar mais 2 costelas. Porque quer perder 20 centímetros de cintura. Há aqui um problema de matemática, não há? Porque se ela perdeu 10 centímetros partindo 4 costelas, eu julgo que não é partindo mais 2. Espera, partiu ou retirou? Exatamente. Há duas maneiras de fazer. Uma é fraturar, a outra é retirar. São dois procedimentos diferentes. Portanto, nos Estados Unidos há muita gente que retira costelas. Muitas mulheres que retiram costelas. Porquê? Porque veem os cartoons e dizem eu quero ter aquele aspecto. Jessica Rabbit. Exatamente. Eu vi uma senhora online que ficou com uma cintura de 35 centímetros. Uma refeição assim mais substancial não passa. Não passa nada. Não, aquilo é perigosíssimo porque aquilo está lá por uma razão, para proteger os órgãos e tal. Não se dizia às tantas que José Castelo Branco tinha retirado... O clássico é retirar a 11ª e a 12ª costela. Acho que há muita gente que vou tirar aqui a 11 e a 12. Clássico. A 11 e a 12. Sim. E os médicos é que fazem isso? Exatamente, pois, aqueles mercenários. Mas há uma francesa, uma influencer chamada Adi A, que tem 1,7 milhões de seguidores, e ela fez uma coisa ainda mais estranha, que é, realmente retirou várias costelas e depois preparou um caldo com as costelas, porque diz que aquilo é uma fonte de colagênio. Portanto, não só retirou, como depois papou o caldinho onde aquilo teve a apurar, não é? A apurar. Eu gostava de estar. Quando tu fizeres uma sopa de ossos.
quando tu fizeres essas pesquisas na internet, chama-me, que eu gosto de ver o teu Queres processo. acompanhar o Quero processo? acompanhar o processo. Ok. Por acaso, eu li recentemente, olha, um interessante estudo. Vocês gostam de interessantes estudos? Sim, São os claro, meus preferidos. muitos. Que revela o seguinte: o estudo revelava o seguinte: atores que ganham o Oscar têm uma vida mais longa do que atores que são apenas nomeados para o Oscar. A sério? Sim. Não é curioso? É muito E curioso. a questão é a seguinte: portanto, em média, os vencedores vivem até aos 81, os que são só nomeados vivem até aos 76. E, portanto, os psicólogos dizem que é o seguinte, que o que acontece é que o prémio faz com que a vida do vencedor tenha menos preocupações, porque ele, com o prémio na mão, deixa de se incomodar com a possibilidade de falhar, porque já tem o prémio, e com a falta de reconhecimento, isso também já não o atormenta, e os derrotados não se livram desse tipo de afliçõezinhas. A questão é a seguinte, o estudo saiu, e, portanto, a Academia não pode ignorar que a atribuição do Oscar produz isto. Portanto, havia uma hipótese aqui, que é a Academia passar a dizer assim, e a sentença de morte vai para... e depois dizer os nomes dos 4 que não ganham. Todos vão morrer. Também todos vão morrer, mas a Academia está a dizer... Eu não só não apreciei, é mais do que não ter apreciado tanto o teu trabalho. Eu não quero que tu vivas tanto como este outro gajo. Eu tenho algumas questões sobre a validade científica deste estudo. Mas espera aí, deixa-me só dizer que, primeiro, cai por terra o clichê. Não, só estar nomeado já é uma honra. Não é? Não é? E ainda há outra coisa que é o seguinte. O estudo revela... Os atores são ainda mais parvos do que eu pensava. Porque para isto funcionar, eles têm mesmo que acreditar que aquela bugiganga de latão significa qualquer coisa muito importante. Mas pode ter um efeito prático na vida. Por exemplo, quem ganha tem mais trabalho, melhor trabalho, vive melhor. Portanto, pode ter um efeito prático. Agora, a minha questão é o seguinte. Eles deviam, para isto ter validade científica, para já, é preciso ver que há um vencedor por ano e antigamente eram 4 que perdiam, agora até acho que é mais, não é? Continua a ser 5. Há alguns prémios em que é 10, acho. Pronto. Sim. No filme. Portanto, como é que se diz? O conjunto de vencedores é mais restrito do que os outros. A tendência é ganharem sempre mais velhos em relação a mais novos. Acho eu que há uma tendência disso. Mas pode não haver. E depois o que eles deviam medir era os anos de vida depois da obtenção do prémio. Da obtenção ou não obtenção. Olha, isto é uma boa observação. Eu também acho que sim. Eu Ia ser a seguir. Eu não sei como é que o estudo foi feito, Eu acho que mas tínhamos que ir fazer outro estudo. Eu creio que estes estudiosos... Vamos encomendar ao Cláudio Almeida. Isso era bom. Exato. O nosso Cláudio Almeida, ele é suficientemente joninhas para ir Sim. para levar a cabo um estudo destes. Vocês sabem qual é o meu discurso de vitória de Oscar preferido? É o de Da Marilyn Manson. Alfred Hitchcock. Posso ler-vos ou não? Sim, Trouxe sim. aqui. Portanto, ele ganha, não é? Vamos escutar. Sobe ao palco e diz thank you. E vai-se embora. Exato. Porque ele está muito chateado porque nunca tinha recebido um Oscar. Este Oscar era um Oscar daqueles que não conta. Honorário. Não conta. Ele nunca tinha recebido um Oscar e então esta foi a forma que ele Eu encontrou acho- para Eu achei expressar que ia a sua dizer- amargura. Há um ainda mais curto. Mais curto do que thank you. Sim, da Marilyn Matlin, aquela surda muda. É verdade. certo. Essa nem Bem- sequer disse thank you. Não, por acaso Olha, eu acho que bem ela visto deve também. ter tentado ficar. Pois. Essa chega a entrar naquele West Wing, viram? Sim. Ela E no entra a certa Seinfeld. altura. E no Qual foi E no era Seinfeld também. Qual foi o filme em que ela ganhou? Era o Era aquele com o William Hurt, não era? Filhos de um Deus Menor? Sim, acho que é isso. Acho que é isso. Não, então, mas o que é Estava. Então, mas isto agora, ele está a medir isto ao centésimo de segundo. Sim. Não, que ainda tinha coisas para dizer. Sobre quê? Não, ele achou que era um momento morto. Não era. Não era. Está a Agora- falhar muito. Foi um bocadinho. Estávamos a... Está a ficar ansioso. Estávamos Nós a estamos a lembrar... Não, na verdade eu só pus, eu tenho de admitir, só pus porque houve uma tempestade oriana. Oriana. Houve um O. Já Era houve só para vos Oriana. interromper com isso. Oriana. Nós estamos em fevereiro. Isso é possível. Já estávamos no O. Não, mas é que isto... Não começa em janeiro. Não, começa deve ser no início do Do inverno? Do inverno.
Não? Não olhes para mim, não sei. Sr. Martins não sabes realmente nada, sabe tudo. Sr. Martins. Olha, vocês sabem o que é que me enerva? Pessoas que dizem: olha, como dizia o Pessoa, ou como dizia o Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Porque faz parecer com que o Luís de Camões dissesse isso todos os dias. E depois não é? Foi só uma vez, não é? Provavelmente É um ele não- decassílabo, escreveu aquele ele decassílabo. escreveu. Ele se calhar nunca escreveu. disse, só Sim. quando leu. decassílabo. Quando recitou. Exatamente. Mas as pessoas dizem: olha, é como dizia o Camões, o amor é fogo que arde sem se ver. Ou como dizia o Pessoa, todas as cartas de amor são ridículas. Mas a quem é que ele andava todos os dias a dizer isso? Mas quem? Ao carteiro, cada vez que o carteiro chegava? É uma irritação muito original, não é? É, nunca tinha ouvido falar nisto. Não. Vocês nunca tinham reparado. Mas, Não, eu ouvi e nunca me irritei com isso. Sou uma pessoa calma e equilibrada. Mas não se deixa de estabilizar dessa maneira, Zé Diogo. Eu sou mais novo e não tenho esse equilíbrio. Mas, porque, por exemplo, como dizia Fernando Peça, e ele dizia mesmo. isso está bom. Isso Fernando pode-se Peça, dizer. E várias vezes. o centenário, chegou aos 100 anos, repórter da RTP, que dizia, que sim. terminava todas as suas reportagens. Esse dizia, como dizia. Agora, eu acho que as pessoas fazem isso que é para simular uma familiaridade com a obra do autor. Eu conheço bem, tanto é que ele costumava-me dizer isto. Exato. Eu não conheço só esta frase. Atenção, conheço mais. Sim, mas pronto, mas olha, ele fica aqui só um cheirinho do que eu sei. Ele costumava dizer isto. E de facto não, o mais provável é ele, na sua vida normal, não dizer nada disso. Na sua vida habitual. E pronto, depois escrevia umas coisas. Oh, meus amigos, sabem uma coisa gira? Mas a mim irrita mais, desculpa, Ricardo. Oh, A mim irrita mais aquelas pessoas que querem mostrar que conhecem obras literárias, mas não provam, lá está, de nenhuma maneira, não citam nenhuma ideia que esteja nesse livro ou nada, dizem só. Exato, a Sociedade do Espetáculo. Exato, porque leram a lombada. São pessoas que não leram os livros. Exatamente. Leram as lombadas. É isso, Sim. mas diz lá, sim. referes-te a que ideia específica desse livro? Não sei. Não sei. Li isto na capa. Exato, a banalidade do mal. Exato. Ponto final. E nunca mais, não falam mais nada. Só a Olha, banalidade do mal. E pronto, fim da está história. feito. Fim da O fim história. da Olha, o fim história. da história. Olha, o fim Já da lá história. dizia, já estás a ver? E depois, Fim da história. cri. Exato, depois mais nada. Enfim, é isto. Mas eu julgo que não é segredo para ninguém, nem muito menos para os meus amigos, que eu aprecio imenso instrumentos de escrita. Sim. por uma razão, Nós porque falamos eu- bastante sobre Porque isso. a nossa vida é escrever, não é? Então a gente escreve e interessa-se por... Porque podíamos interessar também por poses. Há pessoas que não compreendem, por exemplo, que humoristas... ou certos humoristas, na verdade, critiquem a pose. Só porque a pose é um dispositivo artificial... Lá está, é parecido com isso que acabaste de dizer, que é para transmitir uma determinada ideia que não corresponde à realidade. Por exemplo, quando uma pessoa quer ser uma pessoa que lê livros, o que é que ela faz? Lê livros. É um método. Ou então anda com um livro debaixo do braço ou numa pastinha. Que assim dá a ideia que lê livros, não precisando de os ler, que realmente dá mais trabalho. Mas os instrumentos de escrita, eu gostaria muito de partilhar aqui algumas coisas com... Máquinas de escrever? Não, hoje não. Hoje são canetas de tinta permanente, porque eu sinto que vocês têm ainda alguma relutância em admitir que isto é um mundo interessante. Eu não tenho relutância nenhuma em admitir que é um mundo Tens a interessante certeza que não é? para um determinado tipo de pessoa. Eu às vezes estou... Porque eu vejo vídeos, já vos disse, de totós iguais a mim. Não são iguais a mim, são totós muito melhores do que eu. Muito melhores do que eu. Eu hoje gostava de vos apresentar o Vincenzo. O Vincenzo é um senhor de alguma idade que vive no Canadá, é de origem italiana, como o próprio nome indica, e ele tem um canal de YouTube chamado Fountain Pen Therapy. É muito bom. Therapy, sim. Eu trouxe, ele fala sobre caneta, não apenas sobre canetas, atenção, também tintas, papel. Fountain pen é papel, caneta de tinta permanente, sim. Eu trouxe hoje 2 sons. São vídeos, na verdade, mas aqui não temos vídeo. Por isso Mas eu tenho a certeza que os nossos ouvintes vão procurar. Vão procurar e vão. Mas a correr. Eu vou pôr o primeiro som. E se calhar não vou dizer nada e depois vou explicar a seguir ao som. melhor. Vamos ver o primeiro.
Now let's see in how many turns it opens. 1, 1.5, 2, about 2.25. Ok. 2.25 now. Isto é o Vincenzo que tem na mão a caneta indiana Vezir Checkmate 2.0 e ele está a verificar Vazir, é assim que se chama, Vazir Checkmate 2.0 e ele está a verificar quantas voltas é que é preciso dar à tampa para ela abrir. E confirma que são 2 voltas e 1/4 de outra volta. E isso confere-lhe algum tipo de valor? Nada. É só ele às vezes nada. Ele também mede as canetas e pesa as canetas. Tinha esperança, não é? Que isto fosse a algum lado. Mas tenho já agora este outro vídeo. Vamos ouvir. Ouçam com atenção. O primeiro foi mesmo bom. Com muita atenção. I just wanted for you to appreciate what this pen means to me. Já é um vídeo em que ele está a chorar. Ainda é Vincenzo. É Vincenzo, assim. Porque ele recebeu uma caneta italiana chamada Delta, marca Delta, e o modelo é Dolce Vita Oversize. E ele como tem esta origem italiana, e é a caneta Grail, significa aquela santo graal da coleção dele. Uma caneta muito famosa, muito conhecida, e ele está neste momento a proceder ao desempacotamento da caneta que chegou. Unboxing? Sim, e faz a pausa para para exprimir estas emoções que incluem chorar e dizer. Agora a minha questão é a seguinte, meus amigos. Eu também, é aqui que se a gente lamenta que isto não tenha imagem. Eu também tenho uma Delta Dolce Vita Oversize e eu trouxe-a comigo hoje. Vocês querem vê-la? Vocês acham que aguentam a emoção de ver Eu quero ver como é que eu vou reagir, como é que emocionalmente eu vou reagir a isso. Tens Kleenex, Sr. Martins? Olha. O que é que isso tem dentro? Não tem dentro nada. E são pedrinhas? Parece que sim. Não. Não. É um marcador. Vê lá em quantas... Não é nada. Vê lá em quantas voltas é que a tampa abre. Uau. Estás a fazer mal. Não sei abrir. Vamos lá. Espera aí, então... É uma caneta muito conhecida. E isto que estás a dizer, o que é que isso tem dentro? Não é nada... Isso isto foi só o material de que é feita a caneta, que é dessa cor alaranjada, a tampa é preta. Diz uma coisa. Escreve um pouco para veres o prazer que ela te confere. Tens certeza? Tenho. O peso, achas que é melhor que esta que eu tenho? Olha, atenção. E escreve mesmo. Eu meti uma ópera para pontuar este momento de classe. Muito bem, olha. O que é que achaste? Agora diz uma coisa. O Vincenzo chorou quando recebeu. Tu choraste quando recebeste a tua? Não, eu realmente consigo conter as minhas emoções. Mas atenção, fiquei satisfeitíssimo quando comprei a minha Delta. Mas não é muito... Quantas canetas destas é que tu tens? Tenho dezenas, talvez centenas. Não é muito grossa. Não é nada. Esta é oversize. Este é oversize. Sim, isto é para pagares com manápolas muito grandes. Atenção, são momentos. Eu estou emocionado com estes. É pena os nossos. Eu ainda estar a ver. Vocês não tiveram educação visual no liceu? Porque eu ainda tenho o trauma das aulas de educação visual de usar canetas de tinta permanente. Borrava tudo. Por acaso, atenção. Vocês reviram quando o rei Carlos III foi dos primeiros atos dele? Não sei se teve lá que assinar uma coisa qualquer. E eles dão, evidentemente, aquilo é uma coisa a sério, não é? Não lhe vão dar uma biquezinha. E dão-lhe uma caneta de tinta permanente e não sei o quê. O Palerma vai escrever, não sei onde é que ele agarrou naquilo e não sei o quê, ficou com os dedos sujos de tinta, fez uma birrinha, mas uma coisa. O rei de inglês. Damn it! It's always the same! Ficou muito, muito irritado porque as suas falangetas ficaram com tinta. Olha lá, um Palerma. Mas pronto, a mim acontecia-me borrava os meus trabalhos todos. E o professor de Educação Visual, que era o Banhadas. O Banhadas. Ele. Pronto.
Dava más notas. É giro, sabes o quê? Quando são canhotos a escrever, Pois, porque eles vão escrevendo e borrando tudo com o lombo da mão. Mas, É engraçado. Ricardo, agora a grande questão é a seguinte: quando tu tens de escrever com lápis, número 1 ou número 2? Pai, fartei-me ler entrevistas a escritores que era, escreve com o número 1 ou com o número 2. Eu devo dizer 2. O 3 já é muito rijo, não é? O 1 é demasiado mole, acho eu. Então, mas isso é uma classificação americana, certo? Em que o mole Os números acho que é uma classificação americana. Pois há uma não classificação europeia que é... Há um HB. Exatamente, mas essa é europeia. sim. Mas é não mais há- complicada, não é? Epá, não sei, mas não, eu achava que havia combinação entre números e letras. Eu acho que sim, eu acho que há uma altura que o HB depois é B1 ou B2. Em minha casa, normalmente em setembro, fala-se nisso, porque vem uma lista com material da sim, professora e o menino vai precisar de não sei o que, lápis HB, e pá, eu vou ao chinês e compro o lápis que está logo ali e nunca veio Que para falta trás. de sensibilidade. Pá, isto correu tão bem que para a semana máquinas de escrever. Vai ser ótimo. Mas espera, mas mostra também pessoas a chorar por causa disso. Está bem. Pode ser assim mais para o final do episódio? Pode. Ok. Nós vamos deixar uma fotografia dessa caneta no site do Expresso para as pessoas poderem Boa. Admirar. admirar com o isso é tempo excelente. e muita calma. Bom, Mudança de conversa. sabem a que momento vamos agora? Eu tenho uma leve desconfiança. É um momento de grande nostalgia para muitos de nós. São agora 10 horas do dia 21 de janeiro de 1987. O que significa que o meu relógio está parado. Bom, arranca hoje o Assim Não, um site de minha iniciativa com o apoio de dezenas de jovens. Assim não, porquê? Porque a pergunta que nos é feita no referendo é uma pergunta mentirosa. Uma coisa é a despenalização do aborto, outra coisa é a liberalização do aborto. Concordo com a primeira parte da pergunta, discordo da segunda parte da pergunta. Tenho dúvidas em relação a 3 vírgulas. E sou contra o ponto de interrogação. Com esta lei, a mulher pode abortar porque sim. Pode abortar porque sim. Vou ao cinema. Olha, está esgotado, vou abortar. Está doido, vou abortar. Não podemos permitir que isto aconteça. Despenalização da mulher que aborta, a favor. Liberalização do aborto. Portanto, se a pergunta fosse, concorda com a despenalização da mulher que aborta num sítio todo badalhoco sem condições nenhumas, eu votava que sim. Agora, num estabelecimento de saúde autorizado, não. Comigo tenho uma jovem, residente em Cascais, que está visivelmente impressionada com o meu brilhantismo e que me vai colocar algumas questões previamente ensaiadas. Elisa. Professor, o aborto é uma coisa extremamente horrível, não é? É. Portanto, devia ser proibido. Exato. Mas eu poderia fazê-lo? Podia. E o que é que me acontecia? Nada. Eu estava a ir contra a lei. Estava. E como é que a lei me punia? De maneira nenhuma. Isso não é um bocadinho incoerente? Psst. O aborto é proibido. Mas pode-se fazer. Mas é proibido. Mas pode-se fazer. Só que é proibido. O que é que acontece a quem o faz? Nada. É proibido. Mas pode-se fazer. Só que é proibido. Portanto, posso fazer um aborto? Pode. Mas não é proibido? É. E o que é que me acontece? Nada. Pois, exatamente. Este é um sketch isto é de quê? 2007, não é? Deve ser. Quando é que foi o referendo do aborto? 2007. Do aborto. E eu lembro-me de... Para já, há coisas que são evidentes. Temos de dizer porque é que escolhemos este... Escolhemos este para assinalar o final do mandato do nosso presidente. Acaba por ser uma homenagem. Sim. Mas eu lembro-me nesta altura, quando estávamos a fazer isto, para já, coisas... O Zé Diogo é uma linda matrona. Sempre foi. Linda matrona. Eu fico igual à minha irmã e ela adora cada vez que eu me mascarava de mulher. Igualzinho. E havia aqui um problema, que era o facto de eu nunca tinha imitado o Marcelo, não é? Não tenho grandes capacidades para isso, e então tive imenso tempo a chatear-vos a todos, a falarmos assim, não sei o quê. E depois eu lembro que a gente deve ter gravado isto umas 23 vezes. Será? Sim. E a primeira, e são 2 partes, a gente depois faz há um grande plano teu para mudar de vez. Acho que a primeira parte é a 13ª vez e a segunda parte é Sim. 5ª. Acho que é isso. Que era quando estava menos distante da voz do Marcelo.
Acho que era esse. Sim, e gravámos aquilo era na Matinha, não é? Nós fazíamos o... Na Matinha, na Cinemat. Eu disse que é uma espécie de magazine. Exato. E eram aquelas nossas noites que duravam até às não sei quantas da manhã. Exatamente. E em que aquilo era suposto gravarmos às 11 e normalmente íamos gravar à 1 da manhã. Coitado do público. E a nossa maquilhadora Inês Franco, sim, pôs-me uma calote, que é uma coisa para simular a careca, coisa que eu hoje não precisaria, mas na altura é uma coisa, ou seja, é uma espécie de touca de borracha, como no Missão Impossível. Exato, mas que é colada, ao contrário da barba, que é colada com uma cola que cheira a resina de pinheiro. A calote é colada com uma cola branca que cheira distintamente a pénis mal lavado. Cheira mesmo. É muito azar. Por isso é que estavas sempre a pedir para fazer personagens. Com aquela ansiedade. Posso outra vez? E falar em mau cheiro e diz que é uma espécie de magazine. Aquela vez que a minha equipa de rugby foi ver o nosso... essa noite foi histórica. Foi ver a gravação. Epá, e aquilo era depois de começar às 11. Eles tinham vindo de um jogo, já vinham animados, já bebem sempre umas cervejas depois do jogo. Aquilo só foi para o ar, só foi gravar à 1 da manhã. Eles tinham continuado a beber. E na altura, mesmo antes da gravação, vomitaram em cima da minha cunhada. Sim, a produção foi lá dizer: os convidados do Zé Diogo vomitaram em cima dos convidados do Miguel. Mas sabes, depois, os miúdos que fizeram isso depois tiveram lá problemas no clube. E bem, qual é o clube? Por causa disso, desse episódio? É o clube de rugby de Portugal. E estavam lá a representar o clube no nosso programa e por isso foram castigados. Sim, bom. Estavam lá a equipa, era a equipa toda. É um bocadinho mais rígido, não é? Sim. Bom, mas no meio disto tudo falámos na crise desse vómito, mas não na crise dos mísseis de Cuba. Vai ter que ficar para a próxima. Fica para a próxima. Das crises de mísseis é melhor. É, até lá. Así vamos de falar. Outra maneira, assim vamos. Assim vamos ter de falar de outra maneira. É um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Frederico Góis, coordenação de Joana Beleza e direção de Daniel Oliveira. Así vamos.